Gente querida, o texto que estamos estudando ao longo da semana é o de Apocalipse 15. Esse texto glorioso foi analisado versículo por versículo em nosso vídeo de estudo. Para assistir, é só clicar no link na descrição desse vídeo, ou como você já sabe, na janelinha que aparecerá ao final, tá bem? Hoje falaremos sobre os 7 anjos com os 7 flagelos. Os 7 anjos saem do santuário de Deus. O santuário era o lugar da habitação de Deus com o povo. Verifique só em Êxodo 25. No lugar santíssimo, que era assim chamado, Santíssimo, Santo dos Santos, ficava a arca com as tábuas da lei. Isso significa que os anjos saem do lugar onde ficava a lei de Deus. Saem para demonstrar como funciona a lei de Deus. Saem para demonstrar, mediante a vingança divina, que nenhum homem ou nação pode desafiar impunemente a vontade de Deus. Ninguém pode desobedecer à lei de Deus sem sofrer o castigo da lei. Aqui, santuário designa a morada de Deus, o céu. Esses anjos vêm da presença de Deus e servem a Deus quando derramam os juízos. A igreja jamais deve duvidar disso. Os 7 anjos são ministros agentes de Deus. As vestimentas dos anjos simbolizam 3 coisas. Primeiro, essas vestes eram peculiares dos sacerdotes. O sacerdote era uma espécie de intermediário entre Deus e os homens. Ele representava a Deus diante dos homens. Esses anjos vêm ao mundo como representantes da ira vingadora de Deus. Segundo, essas vestes eram peculiares dos reis. Esses anjos vêm à terra para derramar os flagelos finais da ira de Deus com o poder do Rei dos Reis. E terceiro, essas vestes eram peculiares dos habitantes do céu. Os anjos são habitantes do céu que vêm à terra para executar os decretos de Deus. Os cálices de ouro que os anjos trazem estão cheios da ira de Deus. Essas 7 taças da ira de Deus estão cheias e atingem o mundo inteiro. A terra, o mar, os rios, os astros, os homens, o ar. Ninguém pode esconder-se do Deus irado. Esse dia será dia de trevas e não de luz. Os homens desmaiarão de terror. A justiça de Deus é vingar as injustiças dos homens e ninguém pode deter esse juízo nem desviá-lo. Em Romanos 11, versículo 22, Paulo fala da bondade e da severidade de Deus. Precisamos ter um equilíbrio em entendermos o coração amoroso de Deus, mas também em andarmos no temor do Senhor. Deus não tolera o pecado na vida da igreja, na vida daqueles que deveriam estar andando em santidade diante dele. Não quer dizer que Deus esteja esperando qualquer falha para vir com tudo para cima de alguém. A mensagem de juízo tem a ver com aqueles que não se arrependem do seu pecado. Ela não tem a ver com aqueles que pecaram, mas com aqueles que estão andando deliberadamente, intencionalmente no pecado. E que receberam advertência e ainda assim não se arrependeram. Consegue entender? Considere o que Tiago diz, porque o juízo de Deus será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Quem é misericordioso jamais temerá o juízo. Esse é Tiago 2, versículo 13. Deus não começa julgando. A misericórdia precede o juízo. Deus começa instruindo, advertindo sobre as consequências, mas há um momento em que, se a misericórdia não for abraçada, o juízo certamente se seguirá. Provérbios diz: o homem que muitas vezes, repreendido, endurece a cerviz, será quebrado de repente, sem que haja cura. Provérbios 29, versículo 1. Preste muita atenção. A ira de Deus é uma perfeição divina, tanto como a sua fidelidade, o seu poder ou a sua misericórdia. Só pode ser assim, pois não há mácula alguma, nem o mais ligeiro defeito no caráter de Deus. Porém, haveria, se nele não houvesse a ira. A ira de Deus é o seu desprazer e a indignação da divina equidade contra o mal. É a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. É a causa motora daquela sentença justa que ele lavra sobre os malfeitores. Deus está irado contra o pecado porque este é rebelião contra a sua autoridade. O que muitas vezes nos dificulta entender o juízo divino é o fato de não entendermos bem o conceito do bem.
não aceitar o mal, querer fazer algo em relação a ele, não são coisas ruins, mas boas. Nenhum ser humano do bem pode ser considerado justo se não se irar contra o que é perverso e injusto. O que a Bíblia ensina sobre a ira de Deus é uma prova do seu caráter puro e de sua bondade inquestionável. Se temos condições de nos irar diante de perversidades praticadas por outros, como podemos pensar que Deus, que é tão santo, não se iraria diante do mal intencionalmente praticado por homens perversos? Sim, a misericórdia triunfa sobre o juízo, mas haverá um tempo em que não haverá mais misericórdia, mas apenas a manifestação da ira deste Deus 3 vezes santo. Não espere esse tempo chegar para que você decida se arrepender. Compreenda que quando esse tempo chegar, não haverá mais arrependimento, apenas juízo. Se você entendeu tudo o que eu disse, deixe o seu amém. Dê o seu like e deixe também com que esse vídeo alcance outras pessoas através do compartilhamento. Por favor, faça isso, compartilhe, tá bem? E faça isso nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, tá bom? E não deixe de dar o seu like, se eu já falei, volto a falar, para que você possa continuar recebendo conteúdo aqui do canal, tá? E já aproveita para clicar aqui na janelinha e assistir o vídeo de estudo se você ainda não assistiu, tá bem? Até amanhã!